Boa noite mais uma vez, que a graça de Deus seja sobre nós. Hoje nós estamos começando uma série de pregação nova, cujo tema é Um Só Povo. Um Só Povo. Vai ser uma exposição, muito obrigado André, de toda a carta de 1 João. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 João, não é o Evangelho de João, é 1 João. Está lá pertinho de Apocalipse. Então, vai lá em Apocalipse, vai voltando um pouquinho, você vai ver 3 João, 2 João, 1 João. Nós vamos pensar, então, 1 João, do capítulo... Não quebrou. Do verso 1 até o capítulo 2, verso 2. Primeira João, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 2. Também está aí projetado, caso você não esteja com a sua Bíblia. Capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 2. 1 João. Amém? Então, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado porque o Senhor preservou essa palavra para que ela pudesse chegar até nós aqui, nesse dia, nessa hora, nesse lugar. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque se o Senhor fez isso, é porque grande coisa o Senhor quer falar conosco, ó Pai. É porque o Senhor quer trazer vida onde há morte, ó Deus, esperança aonde não há esperança, ó Deus. E nós te louvamos por isso e pedimos ao Senhor que pela tua misericórdia o Senhor me use como teu instrumento nessa hora, Deus, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, algumas coisas que a gente precisa saber sobre a carta de 1 João para a gente entender ela. Ela foi escrita pelo apóstolo João, aquele apóstolo que reclinou a cabeça sobre Jesus. João tinha aproximadamente 80 anos quando escreveu essa carta, e ele possivelmente estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, e escreveu essa carta para as outras igrejas da Ásia Menor, as mesmas igrejas das quais nós vimos alguns dias atrás de Apocalipse. Era mais ou menos o mesmo público, mas era uma carta geral. A ideia é que essa carta não tinha um destinatário fim,
mas ela era uma carta que ia repassando de igreja para igreja. O apóstolo João escreveu, toma aqui, lê, passa para o outro. E assim a coisa ia acontecendo. E João escreve essa carta com o objetivo: combater uma coisa chamada gnosticismo e sincretismo. O que é o gnosticismo? Gnosticismo é uma coisa que existia ou existe ainda hoje, a partir da filosofia platonista da Grécia Antiga. Existia uma ideia de diferença que eles chamavam de gnosticismo. O que é isso? A matéria, o corpo, é totalmente mal e o espírito é bom. Basicamente era essa a ideia, de que essa matéria, esse corpo era ruim, está tudo lascado, perdido, para esse corpo não tem jeito. E o que a gente precisa fazer é transcender o espírito, porque o espírito tem salvação. O espírito tem salvação. Mas essa ideia filosófica trazia algumas consequências para o meio da igreja, ou para o meio da sociedade. Se o corpo é mau, aonde é que está o errado? Não existe errado, não existe imoral, não existe amoral. Porque o corpo é ruim mesmo, ele vai fazer ruindade, então lascou tudo, nós podemos fazer o que quiser. E o que aconteceu? Isso começou a impregnar dentro da igreja. É como nos dias de hoje. A gente tem aqui uma comunidade de fé, certo? Igreja Presbiteriana, Jardim Petrópolis. Nós temos uma ideia sobre essa fé. Nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Nós cremos que Jesus é Deus e é Ele quem nos livrou do pecado, morrendo na cruz e nos trazendo a salvação. Então nós temos um ideal, um norte do qual a gente vive nele. Mas aí você liga a televisão e tem um cara lá falando que é de Jesus também. Mas esse cara lá está falando uma coisa diferente do que você vê por aqui. Aí você liga o rádio e tem um cara lá que está dizendo que Jesus é legal, mas assim, não é só Jesus que é legal, existem outras coisas legais, que é isso, que é aquilo, que é não sei o que e tal. E algumas dessas ideias a gente vai simpatizando com elas, elas vão fazendo sentido para a gente. Poxa, é mesmo, realmente, isso é bom, isso não é tão ruim. E a gente vai querendo assim, amoldar ou querer caminhar junto, em paralelo. Eu sou de Jesus, mas eu também gosto muito do que aquele cara diz. Rapaz, aquele negócio toca meu coração. Olha, eu creio na Bíblia, mas assim, o livro do fulano tem um peso igual para mim. Porque olha, as coisas que ele fala é uma coisa impressionante. E era isso que estava acontecendo no meio da igreja naquele momento. E é por isso que João escreve essa carta. Porque aí passou a existir uma coisa chamada sincretismo. O que é sincretismo? Eu tenho um exemplo muito bom. Alguns meses atrás eu estive em São Paulo e ali eu fui visitar uma grande igreja evangélica, ou a sede dessa igreja. Eu entrei lá, era um lugar muito grande. A sensação que eu tinha é que eu estava entrando numa igreja católica, porque os vitrais, as imagens dos vitrais, a maneira de ser, a arquitetura do lugar me parecia uma igreja católica. Mas o pastor era a figura que estava ali, ele falava da Bíblia, mas ele estava vestido como um pai de santo, todo de branco e etc. E alguns rituais dos quais ele estava fazendo ali, muito próximo do que existe no candomblé ou no umbanda. Isso é sincretismo religioso. É quando você vai pegando elementos de várias religiões e vai juntando elas para que possa fazer algum sentido para você. É como aquele negócio de bate na madeira. Não tem esse negócio aí? Isola. De onde é que é esse negócio? Está na Bíblia isso? Mas a gente aprendeu, isso entrou na nossa sociedade, ou no costume nosso, e faz parte. Ou igrejas que se dizem evangélicas e estão pedindo para que os crentes coloquem sal grosso na entrada das portas. Da onde é que vem esse negócio? Não é da Bíblia, certamente não é, de outras religiões ou de outros conceitos de religiosidade.
E era isso que estava acontecendo naquele momento, e é por isso que o apóstolo João escreve essa carta. Você vê que isso é antigo pra caramba, né? João já escreveu uma carta combatendo esse negócio. E aí o que aconteceu no meio da igreja? Porque o fulano acredita nisso, mas o Beltrano não acredita. Mas o ciclano acredita e o outro simpatiza. O que começou a acontecer com a igreja, gente? Confusão, briga. Uai, já pensou? Um chega aqui, não, vamos pintar o vitrô assim, vamos mudar aquilo ali, que eu vi em outra igreja ali, é bem legal, a gente faz um negócio assado. Rapaz, eu vi um cara fazendo um negócio muito bacana, a gente podia fazer assim. E aí, não, eu não concordo, eu discordo, e o pau começou a quebrar. A coisa começou a desandar, não começou a dar certo. E aí João escreve essa carta, e ele nos ensina algumas coisas muito importantes das quais nós precisamos nos ater. A primeira coisa que ele ensina é que Jesus não é nenhuma filosofia. Diferente do que havia naquela época, era a filosofia da moda. Platão, Sócrates, é um pouco antes disso aqui, está mais ou menos na mesma época. Então era a filosofia da moda, era o que estava assim, nítido. E esse negócio entrava. O que é da moda a gente normalmente aceita sem perguntar por quê, não é assim? Então, João escreve algumas coisas aqui que a gente precisa refletir. Ele começa o texto dizendo assim, olha, o que era desde o princípio, aqui ele já quebra a ideia de filosofia. Porque a filosofia é alguma coisa que precisa nascer. A ideia filosófica é alguma coisa que precisa surgir de algo, ou de alguém, ou de uma sociedade. Jesus não surgiu de lugar nenhum. Ele era desde o princípio. Jesus não é a moda do momento, apesar de que no nosso Brasil está parecendo ser. É legal dizer que é gospel, é legal dizer que é de Jesus. Está na moda. Mas Jesus não é da moda. Jesus é desde o princípio. Jesus existe desde o princípio. Desde antes da criação de qualquer outra coisa, Jesus já estava lá. A gente pode até dizer que Jesus é o próprio princípio, porque é Ele quem dá início à criação de todas as coisas, e é isso que a gente viu no Evangelho de João, quando a gente começou esse culto. Então ele diz, olha, Jesus é desde o princípio. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Diferente de outras filosofias ou de outras ideias, que vinha com a ideia de que, rapaz, eu ouvi o fulano falar sobre... Você já ouviu falar? Você já passou por essa experiência? Rapaz, o fulano ouviu do ciclano, que viu o Beltrano, e ele falou um negócio, rapaz, é tira e queda esse negócio. Jesus não, João não estava falando de uma coisa que ele ouviu, que alguém contou, que alguém disse, que alguém falou, não. João estava falando de alguém que ele pegou, de alguém que ele viu tete a tete, de alguém que ele falou. João estava proclamando algo real. João não estava proclamando uma ideia. Jesus foi apalpado por João. Jesus era real. Jesus não era só uma ideia filosófica, mas ele existiu. E era sobre isso que João estava falando. Ele era desde o princípio e ele era alguém real. O que eu disse para vocês é de alguém que eu vi, que eu ouvi e que eu toquei. Não é a ideia da moda. A vida, no verso 2 ele diz, se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. O que ele está dizendo aqui é que Jesus não é só uma filosofia, mas ele é a própria vida. E a vida eterna manifestada entre nós, porque Jesus é desde quando? Desde o princípio. Jesus tem início? Não. Jesus tem fim? Não. Ele é a vida eterna manifestada em nosso meio. E é essa vida que João proclama. E é essa vida que chega até nós nessa noite. E aí João continua dizendo no verso 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Olha como ele quer ser enfático nesse negócio de que não é uma coisa que ele ouviu falar, mas é uma coisa que ele viu, que ele estava lá. Para que vocês também tenham comunhão conosco.
Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que estava incompleto aqui? Era a comunhão. Era a comunhão. Olha no casamento, para quem é casado. Não tem nada mais difícil do que quando você está ali num casamento, há uma decisão a ser tomada, a mulher quer uma coisa, o homem quer outra. O bicho pega, não pega? Porque não há comunhão, não há concordância, não há um caminho, não há um sentido único. Então um quer uma coisa, o outro quer outra. O que acontece? Ou um vai ter que abrir mão, ou a vaca vai para o brejo. E era isso que estava faltando. João olhava para essas igrejas, para esse pessoal e falava assim: olha, vocês não estão em comunhão completa com a gente. Porque a nossa comunhão não é com essas ideias da moda, não é com essas coisas que estão sendo ditas aí no tempo de vocês, não. A comunhão que nós temos é com o Pai, é com Jesus. É com Ele que nós temos comunhão. E é Ele que nós estamos anunciando e proclamamos, é sobre Ele que nós falamos a vocês. E nós repetimos essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco e essa comunhão seja completa. Seja completa. Porque se nós não temos comunhão com o Pai e com o Filho, nós não teremos comunhão com o nosso irmão. Nós não tenhamos, nós não vamos ter. O texto de Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. Está falando sobre Jesus. Jesus é o protagonista dessa história. Da história da humanidade, da história da criação, de qualquer história que você quiser contar, Jesus é o protagonista dela. E Ele resolve dividir esse protagonismo conosco. Mas para que a gente possa ter isso, é preciso a gente ter o que com Ele? Comunhão. E para ter comunhão com Ele, Jesus, ou Deus, em toda a Bíblia, sempre pede uma coisa: exclusividade. Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Não terá outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem e escultura. Deus sempre pede exclusividade. E o que a gente menos dá para Deus? Exclusividade. A gente sempre quer dividir. Aí eu penso que a gente tem um pensamento que é meio bobo mesmo, mas a gente tem. A gente pensa assim, bom, tudo bem, realmente se Deus é Deus, Ele criou o mundo, Ele está aí sobre todas as coisas e tal, isso faz sentido, isso é legal, eu acredito nesse negócio, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, mas se tiver um negócio aí nessa história que não está sendo contada direito, então assim, no caso desse negócio não dar certo, eu vou manter um plano B aqui. Então, eu sou de Jesus, mas assim, qualquer coisa eu pego aqui. E a gente fica dividindo a nossa atenção ou a nossa comunhão com Deus com outras coisas. Com outras coisas. E isso gera, ou melhor, isso não produz uma comunhão com o nosso irmão. E é por isso que a gente tem conflitos. Igrejas mesmo, eu estou falando de igrejas mesmo. Ou melhor, vamos expandir isso. Conflitos dentro da igreja maior de Deus, ou daqueles que se dizem cristãos. Há uma concordância de ideia dentro do cristianismo? Muito longe de haver. É porque Deus foi confuso na hora de falar sobre as coisas que Ele queria nos ensinar? Ou é a gente que não quis ser exclusivo da parte de Deus e começou a colocar um negocinho de cá, outro negocinho de lá, e a gente foi tentando incrementar daqui e dali? Deus exige exclusividade, Ele não é apenas uma filosofia. E aí João continua, diz que assim, viver é Cristo. Olha só o que ele diz no verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês.
Perceba como é a terceira vez que João está dizendo que é uma mensagem que ele ouviu diretamente de Cristo, não houve intermediários. João quer deixar isso muito claro nesse texto. A mensagem é o seguinte: Deus é luz e nele não há treva alguma. Por que João pega essa mensagem? Porque no gnosticismo há a ideia de que a matéria é má. Se a matéria é má, então eu não preciso me preocupar com a matéria, apenas com o espírito. Porque a matéria já está corrompida mesmo, o meu corpo já está tudo lascado mesmo, então o que eu fizer de errado deixa para lá. Não tem consequência nenhuma, eu preciso preservar o meu espírito. E aí João entra com uma ideia diferente, dizendo: olha, espera aí, eu quero dizer a mensagem é o seguinte: Deus não é trevas, Ele é luz. E aí ele vai continuar, olha: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Meu irmão, você olha, há uma época saudosista, alguns aqui certamente vão lembrar, mas eu lembro de uma história, de histórias que meu pai contava, de que quando alguém dizia que era cristão, de maneira mais específica, dizia que era evangélico, ninguém tinha medo de vender para essa pessoa, porque sabia que essa pessoa ia pagar. Espera aí, ele está representando Jesus e ele vai pagar. Uma época saudosista, viu, gente? Parece que tem muitos anos esse negócio. Hoje, eu conheço empresários, cristãos, homens de Deus, que dizem assim: pastor, eu nunca contrato um evangélico, só me dá problema. Só me dá problema. Não contrato de jeito nenhum. É triste ouvir isso, não é? Por que isso aconteceu? Porque eles estão dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, mas está andando nas trevas. Mas está andando nas trevas, está enamorando com o mundo, está flertando, lembra dessa expressão? Está flertando com o mundo, está dando uma piscadinha assim para o mundo, ó. Ou com outras coisas que não sejam de Deus. Está dividindo a atenção, a comunhão dele com Deus. E aí João diz: se você faz isso, você é mentiroso, e você não pratica a verdade. E ele continua: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, é o seguinte, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Quer dizer então que eu estou brigando com um monte de gente, tem um monte de gente brigando comigo. Quer dizer então que o problema sou eu? O problema é a sua falta de comunhão com Deus. O problema é que você não está vivendo para a glória de Deus. Esse é o problema. Porque olha o que o texto diz. Não sou eu que estou dizendo isso não, gente. É a Bíblia, olha lá. Vou ler o verso 6 e o 7 de novo. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Por que nós temos comunhão uns com os outros, meus irmãos? Porque nós vivemos debaixo do mesmo jugo, debaixo da mesma regra, debaixo do mesmo caminho. Nós entendemos que o outro é pecador e é falho como nós. Nós sabemos que essa pessoa vai errar e voltar a errar. Voltando a falar sobre casamento, um dos maiores problemas que tem é quando a gente se decepciona com o nosso cônjuge. Não é? É terrível. A gente olha para a pessoa e fala: jamais eu pensei que ela faria isso. Meu Deus, ela arrotou. Eu não acredito nisso. Gente, ela está roncando, não tem cabimento.
E aí a gente começa a colocar um monte de coisa em cima dessa pessoa. E vai pintando um monstro. Vai vendo os defeitos dela tudo. Se você olhar para Deus, você vai ver Deus dizendo o seguinte: olha, eu sei que você errou. Eu sei que você erra. Eu sei que você vai continuar errando. Mas eu quero dizer para você que eu te amo. Eu quero dizer para você que eu vou entregar a minha vida por você. Eu quero dizer para você que eu quero te livrar da morte para te trazer para a vida. Eu quero dizer para você que independente dos erros que você vai cometer e que você já cometeu, eu vou te amar. E quando a gente tem essa comunhão com Deus, a gente olha para a pessoa do lado e fala assim: não, essa pessoa é muito pecadora. Ela ronca demais. Mas quer saber? Eu ronco um pouquinho também. Quer saber? Aliás, eu ouvi uma coisa de um irmão. A gente estava conversando umas 2 semanas atrás. Eu achei fantástico. Uma pessoa chateada com outras pessoas. E estava ali chateada, me contando a história. E aí o irmão estava próximo e disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós não temos o direito de nos chatear com ninguém. Porque se Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados, e ainda assim Ele nos ama, sendo Ele Deus, que direito eu tenho de ser uma muriçoca nesse universo, de ficar magoado com outra pessoa porque ela fez assim ou fez assado? E eu olhei aquilo e eu pensei: rapaz, eu que tinha que ter dito esse negócio aí. Que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa, um homem simples. Um homem de Deus. Falar um negócio desse tem que ser um homem de Deus. Ter essa ideia na mente. Mas é disso que João está falando. Olha, viver é viver para Cristo. É viver em Cristo. É em Cristo. Fora dele é caos, é desespero. Olha lá o que diz. Confessar é o certo. É a terceira coisa que João aborda aqui. Porque é o seguinte: como no gnosticismo fazer o errado não era errado, não tinha moral, não existia o certo ou o errado, já que a matéria era má mesmo e não tinha como consertar, então o que o povo estava fazendo? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Certa vez um rapaz de 27 anos, eu acho que eu vou errar a idade, mas é por aí, 27, 28 anos, me procurou e disse assim: eu tenho uma dúvida. Vem cá, eu fui num congresso e me disseram o seguinte, que sexo antes do casamento é errado. Mas me disseram que depois dos 27, aí já não é errado mais, porque assim, depois dos 27, né, já passou muito tempo e tal, não tem como segurar mais e tal. É isso mesmo? Aí eu respirei fundo. Eu falei assim: olha, vou te explicar uma coisa antes de você entrar na questão da idade. A Bíblia diz que o selo, a aliança do casamento é o sexo. Então, quando você pratica sexo ou está num ato sexual com outra pessoa, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou entrando numa aliança de eternidade com essa pessoa. E aí, o que você acha? Isso é o que a Bíblia diz. Uai, então não pode ser depois dos 27, não, né? Eu falei: olha, você pode fazer a hora que você quiser. Acontece que quando você fizer isso, você vai dizendo para Deus que você está casando com essa pessoa. Uai, credo, então alguém que faz isso com 7 pessoas no ano, casou com as 7? Diante de Deus, sim. E Deus vai cobrar toda essa aliança que ela fez. Diante de Deus, sim. E Deus vai mostrar para essa pessoa todas as alianças que ela fez. E não cumpriu com a aliança. Aí você entra nessa de que é errado, mas não é tão errado. E você vai negociando os seus erros.
Uma pessoa que joga lixo do carro, meu Deus, que absurdo! Mas eu trair a minha mulher não tem problema nenhum, porque ela é uma megera mesmo. E aí você vai negociando. Você vai negociando o que você pode e o que você não pode fazer. E aí o pecado, o seu erro não vai tendo mais peso. E você não vai mais falando que está errado, nem para a pessoa, quando você pratica algo contra essa pessoa, nem para Deus. Porque você vai pensando, essa pessoa merece mesmo, tinha que ouvir mesmo, rapaz. Eu dei foi sorte ter dado na cara dela. E Deus? Deus me dá razão para esse negócio aí, rapaz. Não. João está dizendo assim, olha o que ele diz no verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quando a gente diz assim que a gente é certinho, que só outra pessoa é errada, você está mentindo para você mesmo. Porque não tem como, você é pecador, você erra e vai continuar errando o tempo todo. O tempo todo. Mas olha o que diz o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Algo que nós cristãos, fazemos muito pouco. Se fôssemos católicos e eu fosse um padre, eu perguntaria, qual foi a última confissão que você fez? E aí as pessoas iriam responder, né? Tem 1 ano, tem 6 meses, faz isso, faz aquilo. Mas no cristianismo protestante a gente entende que a gente confessa para Deus, porque Ele é que é fiel para nos perdoar. Homem nenhum outro é fiel o suficiente para nos perdoar. Só Jesus é. Mas a pergunta ainda é válida. Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados para Deus? Qual foi a última vez que você disse para Deus, Deus, eu tenho pecado, eu tenho errado. Deus, tem um pecado aqui que não me larga de jeito nenhum. Eu estou tentando, mas eu não dou conta. Deus, me ajuda. Pastor, nunca me ensinaram esse negócio, não. Eu nunca fiz isso, não. Eu saí da católica, vim para cá, confissão, acabou. Acabou não, meu irmão. Não acabou mesmo. Você precisa confessar os seus pecados para Deus. Você precisa dizer para Ele. Porque isso mostra que você se arrepende desses pecados. Isso mostra que o pecado tem um peso para você. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, e nem João está dizendo isso, pelo contrário. Se você vai se confessar, é porque você vai pecar. E ele sabe disso. Mas ele diz para nós, olha, se você pecar, e você vai pecar, você precisa olhar para Deus e confessar os seus pecados. Confessar é se arrepender, é entender o peso desse pecado. E aí Deus, que é fiel e justo, vai te perdoar de todos os pecados. De todos os pecados. Olha o que ele diz no verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembra, qual era a filosofia do momento, da época, gnosticismo? Está liberado, posso fazer o que eu quiser, eu preciso preservar o espírito, meu corpo já está lascado mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou adotando ideias diferentes aqui, gostei do que o fulano falou, do que o Beltrano falou, e o sincretismo vai entrando. E aí, você está errado, uma pessoa dessa está errada? Não, está tudo certo, está errado na sua perspectiva, na minha está legal. Eu e Deus está tudo certo, se você está aí se lascando, o problema é seu. Aí João diz assim, olha, se você diz que você não está pecando, que você não é um pecador, você é um mentiroso. Mas no verso 10 ele diz mais pesado. Se você diz que não é pecador, você está chamando Deus de mentiroso. É mais pesado, não é?
Você está chamando Deus de mentiroso. Mas olha só o que acontece. Esse verso aqui, Colossenses 3,13, é muito legal. Olha o que diz. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem, uns contra o outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É a história do homem de Deus que eu contei aqui agora há pouco. Você está em comunhão com Deus? Então essa comunhão se estende ao seu próximo. Você não está em comunhão com Deus? Então essa comunhão não se estende ao seu próximo. Porque se a gente tem comunhão com Deus, a gente suporta, aguenta firme. Não é assim que a gente faz no casamento? Quem está casado aí há muitos anos teve que suportar poucas e boas, não teve? E tem que suportar, não tem? Se você não suporta, como é que faz? Vai para o brejo, não vai? Mas você suporta, você perdoa, você ama, você aguenta. Não é assim? E se a sua referência é Cristo, isso fica ainda mais fácil. Porque você olha para ele e fala assim, rapaz, se esse cabra me perdoou, essa minha mulher aqui está tranquila. Você está entendendo? Jesus nos perdoa. Olha o que diz o verso 1 e 2 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, a ideia dele é falar sobre pecado, que você é pecador, mas não é para você pensar assim, bom, se eu sou pecador mesmo, então... Não, pelo contrário. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Todo o mundo. Jesus é o intermediário entre você e Deus. Jesus é quem estabelece essa comunhão nossa com Deus. Quando a gente tira Jesus da jogada, da história, quando Jesus não é importante, então o que nós temos contra Deus é a ira de Deus, porque Deus está irado conosco por causa do nosso pecado. Ele é justo e Ele é o juiz, e Ele vai sentenciar toda a injustiça. Mas quando Jesus entra nessa relação, Ele nos conecta com Deus e nos coloca em comunhão com Deus, porque Ele intercede junto ao Pai. E não só isso, Ele próprio é o sacrifício em nosso lugar. Entenda uma coisa aqui. Por que você precisa de salvação? Você acha que você precisa de salvação? Ué, pastor, falar a verdade para você assim, já que você perguntou, eu estou tranquilo aqui, eu não tenho nada assim que eu possa reclamar, não. Você sabe por que você precisa de salvação? Porque quando você morrer, você vai para o inferno. É por causa disso que você precisa de salvação. Porque o seu natural é pecar, é fazer errado, é fazer contra Deus. Então, quando a gente faz isso, Deus, que é justo, Ele nos condena. E a condenação dele é a morte. E é a morte eterna, que a gente chama de inferno. E aí você precisa de salvação. Salvação do quê? Do inferno. Você não precisa de ser salvo das coisas que estão acontecendo aqui agora nesse mundo, não. Você precisa de ser salvo da morte que está te esperando lá. E aí Jesus vem e te dá o quê? Vida. Ele morre no seu lugar. Ele ressuscita para te mostrar como nós vamos vencer a morte. Ele vai junto ao Pai e vê que lá tem muitas moradas e diz, ó, eu estou guardando uma para vocês. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos resgata do inferno e nos leva ao céu. Ele nos tira da morte e nos dá a vida. Ele tira a desesperança que nós tínhamos e nos traz esperança, porque, meu amigo, pode cair um meteoro aqui agora, matar a gente tudo aqui, ó, e eu estou tranquilo. E você? Como é que você está?
Eu estou de boa. Estou tranquilo. Porque eu tenho certeza da salvação. Não porque eu sou bom demais, pelo contrário, rapaz, eu sou uma porcaria também. Mas é porque Jesus é bom demais. É porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados. Todos os que eu fiz, todos os que eu faço e todos os muitos que eu ainda vou fazer. Ele é fiel e justo e Ele tem um amor que transcende a minha rebeldia, ultrapassa. Ele me ama demais. E porque Ele me ama demais, eu estou tranquilo. Porque Ele me ama demais, eu tenho disposição de amar ao outro. Por mais chato que esse outro seja. Porque Ele me ama demais, eu tenho disposição de perdoar. Porque Ele me ama demais, eu tenho disposição de servir. Por mais humilhante que possa ser. Porque Ele me ama demais. E o amor dEle tem que ultrapassar a minha vontade. Tem que ultrapassar os meus desejos, o meu ego, o meu orgulho. Isso tudo é bobagem, isso só me leva para o inferno. Agora Jesus não. Jesus me dá a salvação, me dá a vida eterna. E é nisso que eu quero me agarrar. Amém? Para refletir e praticar. Jesus é desde o princípio. Meu irmão, você precisa sair daqui pensando o seguinte: Jesus não é a moda do momento. Jesus existe antes de qualquer moda, qualquer uma, qualquer filosofia, qualquer ideia boa. Antes dela, Jesus já estava lá. Com a disposição de amar, com a disposição de servir, com a disposição de dar vida, com a disposição de dar esperança, Jesus já estava lá. Antes de qualquer coisa pensar em nascer, Jesus já estava lá. Viver com Cristo é caminhar na luz. Não tem como, gente. Não tem como. Se você pensa assim, eu sou pecador mesmo, você falou aí várias vezes, pastor, eu acredito, eu estou vendo aqui, eu sou mesmo. Então já era. Não, já era não. O texto diz o contrário. O texto diz que há esperança. O texto diz que há vida. O texto diz que nós precisamos caminhar com Cristo, olhar para Ele. Nós temos que ter comunhão primeiro com Deus. E o resto vai ser consequência. Então eu procuro andar nos passos de Jesus. Da maneira que Jesus andaria. Eu procuro fazer o que Jesus faria. E Ele anda onde? Na luz e não nas trevas. Terceiro lugar, viver com Cristo é ter comunhão. É ter comunhão. É ter comunhão, meu irmão. Picuinha, essas besteirinhas, isso é bobagem, gente. Isso é bobagem, isso não reflete Cristo, não. Isso não reflete o amor de Jesus, não. O amor de Jesus é refletido através da nossa capacidade de amar o outro, de perdoar o outro, de pedir perdão, de reconhecer o nosso erro. Isso gera o que em nós? Comunhão. A gente cantou uma música aqui, chamada comunhão. Mas aquela comunhão, ela que a gente cantou, ela parece tão utópica que a gente fica cantando ela e pensando que vai ser assim lá no céu. Alegria, nananana. E não, lá no céu vai ser legal demais, gente. Não, é para cá, é para agora. A gente não tem porque a gente é bobo, a gente gosta de discutir, de brigar, e aí dá essa estreia aí. Eu tinha um colega, um amigo muito carioca, meio doido, dizer nele que quando o casamento dele ficava um mês sem uma discussão, ele fazia alguma coisa. Porque ficava chato demais. Eu falei, você é doido? Que loucura é essa? Viver com Cristo é ter comunhão. Viver com Cristo é confessar os meus erros, é ter essa capacidade. Jesus não cometeu erro nenhum e morreu por todos os seus. Olha que beleza. E o que Ele pede de nós é que nós confessamos os nossos erros. Nós dizemos, olha, está errado. Eu errei. Eu quero te pedir perdão. Deus. Primeiro é para Deus, viu, gente? Porque a gente, às vezes, ouve isso e pensa, não, vou procurar aquela pessoa, é hoje, vai que o meteoro cai, é hoje. Mas,
primeiro é para Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. A lógica do texto de João é essa. Eu tenho comunhão com Deus e isso reflete naturalmente na minha comunhão com os meus irmãos. Então, você primeiro precisa se confessar a Deus. E aí depois, você vai pedir perdão mesmo, porque também você precisa ter essa atitude. Viver com Cristo é desfrutar do seu perdão. Eu queria que você pensasse nisso aí. Você já pensou que Jesus te perdoou todos os seus pecados? Todos eles. Todos mesmo. Até aqueles que você já disse, nossa, eu nunca vou fazer, puxa, fiz. Ele foi lá e perdoa. Sabe, daqui a pouco a gente vai ter a ceia. Eu queria te desafiar o seguinte. Muita gente não toma a ceia, porque diz que está em pecado. Diz que está em pecado. Mas o que Paulo nos recomenda lá em Coríntios é o seguinte, que nós precisamos falar com Deus antes. Porque se a gente toma a ceia sem pedir perdão dos nossos pecados, aí a gente vai estar assumindo o juízo desse pecado. Mas por outro lado, se a gente confessa esse pecado e fala para Deus, imediatamente o perdão de Deus nos alcança. E o que a gente precisa fazer? Tomar a ceia. Porque tomar a ceia é o símbolo do quê? Da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus. Eu queria que você entendesse, meu amado, Jesus te perdoou. Jesus te perdoou. Tira esse peso desse pecado que está aí por anos. Se Jesus te perdoou, por que você vai ficar se martirizando, se matando, dizendo isso ou aquilo? Jesus te perdoou. Seja livre desse pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra nos desafia, anima o nosso coração, traz vida, também nos constrange, nos faz ver como a gente carece da graça do Senhor, Deus. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, Deus, derrama sobre nós da tua misericórdia, Pai. Como nós temos pecado, como nós temos sido negligentes com o Senhor, Deus. Como nós temos dividido a nossa comunhão com o Senhor com outras coisas pequenas. Perdão, Deus. Nos perdoa, Deus. Nos faz nascer de novo hoje uma vez mais. Nos faz ter uma relação de exclusividade contigo. Nos faz ver o tamanho do teu amor por nós, Deus. Abra os nossos olhos para que nós possamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. E Deus nos encoraja a pedir perdão, a confessá-los ao Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Deus, porque não temos tido uma relação exclusiva contigo. Mas nessa noite, como igreja do Senhor, nós dizemos ao Senhor que nós queremos ter essa relação contigo, Pai. Uma relação de exclusividade, uma relação de comunhão plena, uma relação verdadeira, um andar sobre a luz do Senhor e não sobre as trevas. Que teu Espírito Santo nos conduza sobre esse caminho, Deus. Que teu Espírito Santo tira o fardo do pecado que muitos têm carregado por anos. Pai, que hoje a gente possa perceber que o perdão alcançou a nossa casa, que a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez, e eu não preciso ter remorso mais, porque o Senhor me perdoou, e o Senhor me amou. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.